mestre, que prazer imenso, doutor Manuel, que é sempre muito bom ter Vossa Excelência aqui conosco. Deixa-me ver mais, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é motivo de muita honra tê-los aqui comigo, é motivo de muito prazer poder compartilhar. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer em nome do Portal Carreira do Advogado, em nome da minha pessoa, poder estar dividindo este ambiente com cada um de vocês, poder estar dividindo esses momentos dentro de um tema que eu tanto gosto de trazer, que é a uso capião. Dentro de 2 minutinhos vamos iniciar aí reforçando uma das coisas mais importantes. Quem está aqui comigo, você precisa, se você não está inscrito ainda, já clica, inscreve em nosso canal, isso mesmo, se inscreve em nosso canal, você vai poder participar, você vai poder trabalhar conosco aqui ao longo do bate-papo. Afinal, um bate-papo não é construído por uma pessoa, mas por um conjunto de pessoas. Eu quero transformar isso aqui no melhor ambiente apto ao diálogo. Sei que muitos de vocês trouxeram dúvidas, a gente vai ter um espaço para conversar sobre essas dúvidas, sim. Lembrando de igual forma que você já vai deixando o like, que o YouTube vai mostrar que esse evento aqui está ocorrendo. Seja bem-vinda, doutora Sandra, que prazer imenso ter Vossa Excelência aqui conosco. Doutor Adelarce, bom dia de Vitória, Espírito Santo, um abraço, minha potência, que prazer imenso. Doutora Marta Figueiredo, ela fala lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, bom dia, excelência, que prazer. Doutor Antônio Edmir de Caruaru, no Pernambuco, um abraço. Doutor Geilson, que prazer imenso. Doutora Sandra está falando lá do Rio de Janeiro. E, pessoal, já nesse ritmo acelerado, já nesse ritmo de início, eu quero fazer uma pergunta antes de iniciarmos aqui a nossa conversa. Quem está me assistindo? Isso mesmo, uma pergunta que gosto de fazer, isso direciona muitas vezes o nosso trabalho aqui. Pessoal, quem está me assistindo pela primeira vez, digita o número 1 aqui no chat. Professor, estou lhe assistindo pela primeira vez ao vivo. Quem já esteve comigo em outras oportunidades, em outros encontros, coloca o número 2, isso. Número 1, se está comigo pela primeira vez. E número 2, se já esteve comigo em outras oportunidades. Coloca agora aqui no chat 1 ou 2 para eu entender quem está comigo pela primeira vez, quem já esteve comigo em outros encontros. Seja bem-vinda, doutora Joana. Doutor Manuel já esteve conosco. Doutor Alisson também já esteve conosco. Doutora Vera já esteve conosco. Doutora Elisângela também, muita gente aqui já é veterano. Doutor Fábio já esteve conosco, doutor Antônio, doutora Rita também, doutor Adelácio já esteve conosco, doutora Thaís está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Doutora Ana Meirelli já esteve conosco, doutora Marta também, doutora Rose Crins também já esteve conosco. Que bacana, muita gente já esteve conosco em outras oportunidades. Isso ainda legitima ainda mais a nossa conversa. Que coisa boa. Doutora Bárbara está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara. Prazer imenso ter a senhora, conhecer a senhora nesse momento. Doutora Maria Carvalho já esteve conosco em outras oportunidades. Pessoal, que coisa boa. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, esse ambiente é de vocês, esse ambiente é um ambiente propício para o conhecimento. Tudo que nós preparamos com muito zelo, carinho, responsabilidade, de forma que venha a lhe agradar e lhe auxiliar na construção de tudo aquilo que nós iremos falar. Quem já esteve conosco, a grande maioria hoje, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Esse professor se sente muito honrado e feliz de ter vocês nos acompanhando mais e mais uma vez. Gostaria de agradecer em primeira mão a cada um que nos acompanha e apoia o nosso trabalho. Sejam bem-vindos. Em ritmo de início, agora é a hora. Estratégias e casos práticos para uso capião. Iniciamos, pessoal. Venham para cá. Aqui agora que na entrada está escrito o quê? Proibido cochilar. Isso não é hora de cochilar de forma nenhuma. Pessoal, o que nós vamos ver aqui é algo inédito dentro do bate-papo do Carreiro do Advogado. É um sistema de aula um pouco diferente que muitas vezes, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir aulas ao vivo comigo. A dinâmica aqui é bem diferente. O que aconteceu para eu trazer estratégias e casos práticos sobre o uso capião? Tudo que a gente vai ver aqui são perguntas, casos reais de alunos, assim como vocês, que trouxeram para mim na área do aluno. E, consequentemente, eu segmentei esses casos, dei a resposta para eles, montei as estratégias dele e eles utilizaram, tiveram sucesso. Sucesso no despacho, sucesso nas possíveis ações, sucesso na resolução do problema, na reunião com o seu cliente.
São casos reais, histórias reais, estratégias reais. E o que eu trouxe? Eu selecionei muito bem, de forma que trabalhamos 7 grandes grandezas, sendo até redundante, 7 grandezas dentro da uso capião que você vai enfrentar. O que você vai ver aqui não é só do caso de fulano, de Beltrano, são casos que você vai enfrentar. Problemas que você vai enfrentar quando diante de ações de uso capião, da resolução de processos de uso capião, procedimentos de uso capião. São problemas reais. Então eu preciso muito da atenção de você, que os casos práticos estão na tela. Para quem não me conhece, ainda hoje um número menor de pessoas que não me conhecem, eu sou o professor Elicelton Farias, eu sou especialista aqui em uso capião do portal Carreira do Advogado. Sou formado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, pós-graduado em Direito Constitucional, de igual forma pelo Centro Universitário de João Pessoa. A minha missão é levar esse conhecimento prático do universo da uso capião, compartilhar minha experiência dentro desse universo com vocês, trazer vocês para uma realidade que muitas vezes vocês não têm noção, não é a realidade que os livros trazem, embora de forma muito bem trabalhada, mas é a realidade de um processo de uso capião, o que você vai enfrentar, como você vai enfrentar os problemas reais da coisa. E nada melhor que tangenciar casos práticos sobre isso. A partir desse exato momento estamos iniciando, sejam bem-vindos. Doutor Valdenice está chegando aqui, doutor Antônio, doutora Carmen também está chegando. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Agora é a hora. Eu tenho um recado bem importante para vocês. Como o próprio nome já diz, isso aqui é um bate-papo. E eu tenho certeza que muitos de vocês trouxeram histórias reais também, trouxeram seus casos, seus questionamentos, suas dúvidas, e isso é maravilhoso. E eu vou responder todas elas com o maior prazer do mundo ao término de nosso encontro. Então, se surgiu alguma dúvida ao longo da aula, se você está aí com um caso prático, com uma dúvida, faz o seguinte, pega uma canetinha, um papel, guarda ela, isso mesmo, guarda aqui, vai anotando, deixando ela de lado um pouquinho, que ao término a gente volta e eu vou responder todo mundo. Então você, preste bem atenção, que está aqui comigo, ao término eu vou responder todo mundo. Não tem isso não, a gente sair daqui, é um bate-papo, pessoal. Vocês vão ter voz e vez. Então vocês vão poder trazer as dúvidas e eu vou responder todo mundo ao término aqui da nossa conversa. Então agora, vamos prestar atenção nesses casos, vamos prestar atenção naquilo que eu trouxe para vocês e daqui a pouco a gente volta a conversar. Beleza? Todo mundo entendido? Anota, guarda que daqui a pouco a gente volta para trocar uma ideia. Eu tô louco para responder os casos de vocês e compartilhar e crescer ainda mais a nossa conversa. Iniciamos nesse exato momento. Questionamento ipsiliteris dos alunos trazidos na área do aluno. Olha como foi trabalhada essa situação aqui. Olha o que o aluno trouxe. Vamos ler. Um pulseiro, deixa eu colocar aqui. Eu não sei se eu consigo colocar. É laser, né? Isso. Vamos lá. Um pulseiro entrou em contato comigo. Ele possui duas áreas. Uma de 99 hectares e outra de 68 hectares. Pega o caso, desenvolve bem, tá? Essa última, de 68 hectares, ele comprou a posse dele. Ele comprou a posse. Essa posse dele é desde o ano de 2003. Eu pretendo entrar com os capiões extraordinários. Ele está desde 2003, ele tinha duas áreas. Primeiro ele tinha essa daqui 99, depois ele comprou essa daqui 68 hectares. Todo mundo entendendo? Ele comprou essa posse em 2003, essa posse aqui, ó, 68 hectares. E pretende fazer um capião para regularizar, registrar em nome do posseiro. Até aí, beleza, tudo funcionando. Ocorre que eu fiz uma pesquisa e eu verifiquei que em 2005, olha só, ele comprou em 2003, e em 2005 houve uma ação de reintegração de posse procedente. Porém, há uma colonizadora de 23 mil hectares. Houve uma ação de reintegração de posse em 2005, e essa áreazinha de 68 hectares estava dentro dessa ação de reintegração de posse. Só que desde a procedência dessa ação até agora ninguém foi retirado, e as medidas, vamos falar assim, executivas, não foram utilizadas para retirar esse pessoal. Ele vem, olha como ele vem. Em ação de reintegração de posse, impede o prazo de prescrição aquisitiva ou não? Vamos lá. A dúvida emerge uma coisa. Se essa ação de reintegração de posse impedia
ou impedir o prazo para fins de uso capião. Só que existem algumas coisas que a gente vai pontuar antes de chegar na dúvida final. Primeiramente, pessoal, ele comprou duas áreas, beleza? Essa é de 68 hectares. Ele está querendo um uso capião extraordinário. Quem lembra aqui? Uso capião extraordinário, pessoal, chega a revisão rápida, aquela dada a um possuidor, independente de justo título ou boa-fé. Então, independente se ele tem contrato de compra e venda, se ele tem boa-fé com aquele imóvel, desde que o quê? Que ele tenha passado, no mínimo, 10 anos se ele mora no imóvel, ou 15 anos se ele não mora nesse imóvel. Então é o seguinte, se em 2003 ele comprou esse imóvel, se ele, um exemplo, morou no imóvel durante todo esse prazo, ele passou 10 anos morando nesse imóvel, então em 2003 ele já teria direito a requerer um uso capião extraordinário. Se ele não morava, em 2018, 15 para quem não mora e 10 para quem mora. Beleza. Ocorre que em 2005 teve um problema aqui. Em 2005 teve uma reintegração de posse que abarcava essa área. Só por entender esse caso aqui, você já começa a ver uma coisa. Essa ação não tinha especificamente um ataque contra os 68 hectares. Por quê? Foi uma área colonizadora de 23 mil hectares. Por acaso, a área de 68 hectares estava nesse grande bolo. Então essa ação deve ter sido movida contra outra pessoa. Por que a gente precisa dessas observações nesse exato momento? Em uma visão mais apressada, sim, uma reintegração de posse, ela impede, ela é uma causa, não é nem impede, olha, vamos usar a palavra certa, ela é uma causa impeditiva do prazo de uso capião. Pessoal, entenda uma coisa, o uso capião, acima de qualquer coisa, ela é uma espécie de prescrição aquisitiva. E ela está sujeita a suspensão e a impedimento. Revisão rápida e básica, diferença suspensão e impedimento. Suspensão, o prazo suspende e quando volta a correr, volta de onde parou. Um exemplo, correu 5 anos, aí teve uma suspensão, quando voltar a correr, corre desses 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10. O impedimento não. O impedimento, o prazo volta do início. Quando existe uma causa de impedimento, então, o prazo vem ali em 5 anos, impedimento. Eita, quando volta a correr, volta do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim segue o jogo. Beleza, com essas informações em mãos, vamos entender uma coisa. Em tese, uma reintegração, sim, ela impede um uso capião, é uma causa de impedimento, consequentemente, posteriormente ao trânsito e julgado dessa reintegração de posse, qual é o dever de quem ganhou essa ação? Ir lá e executar, né, pessoal? Ir lá e buscar a reintegração, tirar os possuidores de má fé, os possuidores ali de forma violenta do imóvel e, consequentemente, aquele que ganhou a ação assumir a posse do imóvel. Não é isso, certo? Uma execução normal de reintegração de posse, vocês estão cansados de saber. Ocorre que essa parte, em 2005, entrou com o processo. A primeira pergunta que merece destaque é o seguinte: o seu cliente, esse cliente aqui, cadê o mouse? Esse cliente aqui, o posseiro, ele foi citado ou não foi citado? Porque se ele não foi citado, ele sequer tomou conhecimento dessa ação de uso capião. Então, existe jurisprudência do STJ, muito boa essa observação, que não. O fato dele não ter sido citado já é um fundamento apto a não impedir o uso capião. Então, o prazo de uso capião continua correndo. Essa reintegração de posse é como se não tivesse existido. Se por um acaso ele foi citado, por exemplo, ele foi citado, aí de fato, essa reintegração de posse é um impeditivo a essa ação de uso, essa impeditivo de prescrição de uso capião. Então, de fato, houve um corte aqui em 2005. Mas o que eu quero saber de vocês, o que eu quero que vocês observem com muito zelo, é o que eu sempre falo e muitas vezes isso passa despercebido. Não, o professor fala de teoria, isso aqui é muita teoria. Mas entenda uma coisa, exatamente nesse momento que uma teoriazinha de uso capião é tão válida para fundamentar sua petição e muda o jogo completamente aqui. Porque quando a gente pensa no uso capião, pessoal, vocês têm que pensar numa posse muito específica. A gente tem até um nome para ela, chama-se posse ad uso capione. Uma posse apta aquele possuidor sedona adquirir aquele imóvel. Ele tinha essa posse aqui em 2003? Tinha. Então vamos dizer que em 2005 houve de fato essa reintegração de posse. Ele foi citado, ou seja, houve um impedimento. Em 2005 foi julgada essa reintegração de posse, transitou julgado. Bacana essa reintegração de posse. Qual é o dever de alguém que ganha uma ação de reintegração de posse?
proceder com as medidas executivas. Não é isso. Vamos lá, foco aqui. Proceder com as medidas executivas. Então, buscar, de fato, executar e, consequentemente, retirar aqueles possuidores que estão ali de forma equivocada. Só que eles ganharam, mas não fizeram isso. Ele continua morando no imóvel. Então foi o seguinte, o fato de eu ter ganho a ação, de fato, impediu. Foi uma causa impeditiva de prescrição. Só que, de 2006, como ninguém tomou nenhuma medida executiva, voltou a correr o prazo de uso capião. Então começou 2006, 1 ano, 7, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como ele morava no imóvel, já tinha 10 anos de posse. Consequentemente, por meados de 2015, ou mesmo se for 15 anos, 2020, ele volta a ter novamente os 15 anos de posse e pode adquirir novamente por uso capião. Isso na hipótese que ele foi citado para essa ação. Se ele não foi nem citado, então aqui normalmente não houve impedimento. Em 2013 já segue normal a ação de uso capião. Lembrando, qual é o enfoque aqui do segredo? Qual é o enfoque, o segredo da resposta aqui? Se ele foi citado ou não. Se ele foi citado, de fato, foi um impeditivo de prescrição. Só que o impeditivo de prescrição não impede para sempre a uso capião. O pessoal dele foi citado, perdeu a ação, perdeu. Só que o quê? O pessoal que ganhou a ação não executou. Ele continuou no imóvel, porque ele disse aqui. Ninguém foi retirado das terras. Continuou lá. Então o prazo de uso capião zera, mas começa a correr novamente. Quando chegou aqui em 2020, 2015, ele novamente já tinha prazo para uso capião e agora requeriu uso capião. Não houve mais nenhuma causa de interrupção, sendo agora procedente essa ação. Se por um acaso ele não foi nem citado, ele não tomou conhecimento, então não houve nenhum momento impedimento. Então, em 2013 aqui a gente nem vai para esse tempo todo, não houve impedimento nenhum, correu normal desde 2013 essa uso capião, que agora ele pode requerer por uso capião extraordinária, que fica um adendo, uma dica importante, a espécie mais utilizada de uso capião, justamente por ter esses requisitos de posse muito abertos. Não é como as outras, que muitas vezes precisa estar lidando com justo título, de boa fé, não. Aqui, se eu tenho prazo, eu tenho uso capião. Todo mundo pegou? Todo mundo entendeu? Caso 2. Vou aqui para o chat um pouquinho. Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu a razão de ser, a razão do fundamento. Entendeu? O segredo dessa ação são dois nomes. Dois nomes. Citação e posse ad uso capione. Coloca aqui no chat para você entender, fixar, internalizar a coisa. Citação e posse ad uso capione. Citação. Todo mundo compreendeu qual é a lógica de resolver esse problema? Uma das coisas que vocês precisam ter em mente muito bem. Isso eu vou enfrentar esse mesmo problema quando eu estou lidando com essa dica aqui de reintegração de posse. Vou lhe dar outra dica aqui, doutora Carmen. Já valeu a aula? Valeu, doutora? Outra dica com aluguel, pessoal. Isso acontece muito com aluguel. Um exemplo, eu estou no imóvel alugado. Parei de pagar o aluguel. O dever do locador é me retirar, entrar com ação de despejo. Se por um acaso o locador não entra com a ação de despejo, não toma nenhuma medida, aquele locatário que só era detentor, agora passa a ser possuidor e mais ainda, possuidor ad uso capione. Então sim, é possível um locatário usucapi o imóvel. Vocês pegaram essa ideia? Houve uma transformação na qualidade da posse. Posse não é tudo igual, não. Existe diferença entre a própria posse. E essa diferença é uma chave para você ganhar uma ação, como foi o caso anterior que acabei de trazer. Todo mundo pegou? Seja bem-vindo, doutor Genivaldo. Volta todo mundo para cá. Professor, por favor, me tire uma dúvida. No caso, a pessoa não tem justo título. Beleza. Mas foi até o cartório, aqui ó, tá aqui, foi até o cartório, obteve a matrícula de um dos antigos donos. Ela não tinha o justo título, beleza, mas foi até o cartório e descobriu que aquele imóvel tinha uma matrícula, pegou lá um antigo dono de 1900 antigamente. Isso é muito comum. Pergunto, em nome desse último da lista que devo posicionar como réu e, consequentemente, o polo passivo no ato do protocolo. Pessoal, mais uma vez eu vou trazer algumas informações sobre esse cenário que é muito comum em uso capião, então foco aqui. Polo passivo de uso capião. Polo passivo de uso capião. Primeira resposta bacana. Eu vou até jogar para o chat agora.
Quem é o polo passivo de uma ação de uso capião? Coloca aqui no imóvel. Quem é o polo passivo da ação de uso capião? Valendo um salve ao vivo, coloca quem é o polo passivo de uma ação de uso capião. Coloca aqui no chat. Quem é o polo passivo? Isso é muito importante, porque dentro desse polo passivo a gente vai ter uma série de variações que você precisa lidar na prática. Quando esse polo existe, quando esse polo não existe, quando tem nomeação, quando ninguém sabe quem é. O polo passivo da ação de uso capião. Quem é? Dole 1, dole 2, dole 3 ou até 5, dole 4 e dole 5. O polo passivo de uma ação de uso capião, pessoal, é o proprietário do imóvel. Proprietário registral. Muito bom, doutor Antônio Beck. Assim, em primeira resposta, é o proprietário registral. Isso é o que a lei determina. Só que a gente vai começar a enfrentar alguns problemas reais e práticos. Em muitas ações de uso capião, você não vai ter proprietário, ou mesmo proprietário é um terceiro, foi vendido. Você vai começar a ter confusões, ou mesmo não tem registro algum. Vocês vão enfrentar ações de uso capião que não tem registro algum. Uma dica importante. Eu dei aula sobre isso faz até alguns dias. Mas entenda uma coisa. Imóvel sem registro e terra devoluta, terra de ninguém, são coisas completamente distintas. O imóvel, por ele não estar registrado em nome de ninguém, não significa que ele é um imóvel público. Não significa que ele é uma terra devoluta. Tudo certo? Não significa, para ser uma terra devoluta ou uma terra pública, é necessário um ato público do município e do estado. Então, se o imóvel não está em nome de ninguém, não tem registro algum, então o imóvel não tem registro algum. Só essa função não significa que ele pertence a um ente público. Primeira dica. Então, a princípio, sim, a princípio, o polo passivo de uma ação de uso capião é o seu proprietário registral. Aí, professor, não existe proprietário registral. Quem eu vou colocar nesse polo passivo? Você tem algumas opções. Primeiramente, participa aquele que lhe vendeu o imóvel. Ó, se eu tenho um justo título, a gente vai chegar já nessa parte final da pergunta. Fica aqui comigo. Se eu tenho um justo título, vai participar do polo passivo dessa ação. Quem me vendeu o imóvel, sim, é uma das opções. Mais ainda, que é onde a gente entra na determinação legal do CPC. Os confrontantes do imóvel. Pessoal, entenda uma coisa. Em toda ação de uso capião, os confrontantes eles vão participar, tá ok? Eles vão participar dessa ação de uso capião, não tem problema nenhum. Agora eles vão participar na qualidade de terceiros interessados, de testemunha, se for um caso. Eles entram como partes do processo quando eu estou diante dessas situações, que o imóvel não tem registro algum. O imóvel está registrado, não tem ninguém. Não tem matrícula esse imóvel. Fala melhor dizendo, não tem matrícula, não tem nada esse imóvel. Então eu coloco no polo passivo dessa ação os respectivos confrontantes. Tudo bem? É a primeira dica e uma das mais importantes para fins de polo passivo da ação de uso capião. Mas volta aqui que a gente também tem outro cenário aqui. Coloco lá quem são os respectivos confinantes. Em alguns casos, os confinantes de fato têm registro de suas propriedades, mas em outros casos não tem problema. Existem cidades, pessoal, vocês vão enfrentar que temos 90 a 95% de possuidores. Então, geralmente é assim, isso mesmo. Aqui é um imóvel de posse, toda a região dele também é derivado de posse. Mas mesmo assim você coloca nesse polo passivo os respectivos confinantes. É mais uma questão, sinceramente eu falo de uma forma bem direta. Isso aqui é prática como ela é, né? Isso é mais uma questão proforme do que propriamente uma intervenção muito grande. Na prática é para fechar aquela relação processual e dizer para o juiz uma coisa. Juiz, se existe alguém que tem interesse nesse respectivo imóvel, esse alguém é os confrontantes. Porque, pessoal, se eu estou com um imóvel que não tem proprietário, quais são as únicas pessoas passíveis de ter algum interesse? São os respectivos vizinhos dessa. Não, ali eu tenho um problema, um terreno ali, um muro que passou, alguma coisa. Por isso a importância deles participarem desse processo. Beleza? Então chega para cá. No caso específico, a aluna disse o seguinte, professor, esse imóvel ele tem uma matrícula. Beleza, então esse imóvel ele tem uma matrícula. Só que não foi o proprietário que me vendeu. Eu já comprei, eu já recebi esse imóvel de um terceiro, olha, e eu não tenho mais justo título nenhum. Eu não tenho mais contrato de compra e venda, doação, cessão, não tenho nada, eu só tenho um imóvel. Primeiramente, o fato de eu não ter um justo título me impede de ter de requerer ou ter sucesso no uso capião? Não.
Como a gente viu na nossa conversa anterior, na nossa questionamento anterior, eu posso estar utilizando de uma uso capião extraordinária. E na uso capião extraordinária não precisa de justo título. Então, primeira coisa, eu não preciso necessariamente de um justo título para ter sucesso em ação de uso capião. Posso estar utilizando da extraordinária. Beleza. E quem eu vou colocar no polo passivo? Nesse caso específico, existe matrícula, existe um proprietário registral. Então, sem dúvida, você coloca o proprietário registral desse imóvel e pede para que o juiz cite os respectivos confrontantes, mas não cita como polo passivo da ação, você cita como terceiro interessado. Como? Existe proprietário registral, vai na segurança do proprietário registral, sem erro. Mas, professor, eu não sei onde ele está, eu não sei quem é, ele já faleceu. Não tem problema, pessoal. Você coloca ele para citação por edital. Informar para o juiz, olha, juiz, o proprietário registral é esse imóvel está registrado em nome de fulano, eu não sei onde é, eu não sei onde ele mora, eu não sei se está vivo. Seja bem transparente. Eu não faço a mínima ideia. Eles nunca vieram atrás desse imóvel, os herdeiros nunca vieram atrás do imóvel. Eu não tenho a mínima noção nem por onde começar a procurar ele. Razão pela qual eu peço a sua citação por edital e segue o jogo em relação ao uso capião. Segue o jogo em relação aos campeões. Todo mundo compreendeu? Todo mundo pegou a ideia? Muito bom. Pessoal, eu tô vendo aqui uma coisa, deixa eu chegar aqui no meu chat, que muita gente tá perguntando, doutor Antônio, doutor Manuel tá perguntando, isso é muito bom. Mas, pessoal, tem uma coisa para dizer. Doutor Manuel, anota aí um pouquinho, anota aí seu questionamento, guarda ele, que daqui a pouco eu volto a conversar. Doutor José Eudes também, sustenta um pouquinho, doutor José Eudes. Ao término da nossa conversa aqui, eu vou responder todo mundo, responder Vossa Excelência, vou responder doutor Manuel, doutora Marta, todo mundo vou estar respondendo. Então, pega esse questionamento, anota ele, guarda um pouco, e daqui a pouquinho eu volto a conversar com Vossas Excelências. Vai ser muito bom poder responder suas perguntas e acrescer ainda mais no bate-papo. Você está com dúvida? Lembrando, anota, guarda, que daqui a pouco eu volto para responder todas as dúvidas. Afinal, isso aqui é um bate-papo, não é um monólogo, não é isso? Então, pessoal, chegamos ao caso 3. Todo mundo comigo, todo mundo acordado. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Olha só a coisa aqui no caso 3. Vamos lá. Professor, o cliente tem 3 lotes para uso capião, certo? 2 desses lotes, 448 e 449, são na mesma quadra. Então a gente está lidando aqui com um condomínio bem organizado aqui. São na mesma quadra, a quadra 29. Um ao lado do outro. O terceiro lote, lote 545, é da quadra 30. A quadra vizinha a ele. Minha dúvida é a seguinte: se eu posso fazer o pedido da uso capião desses 3 lotes em um mesmo procedimento, ou teria que ser procedimentos separados? Vamos entender a coisa aqui. Isso aqui é um condomínio, não é isso? O caso é esse aqui. Aí eu tenho aqui a quadra 30 e eu tenho aqui quadra 29, certo? Aí eu tenho um lote aqui, ó, na quadra 30, vamos estar aqui, perto já no muro. O lote da quadra 30. E ele diz que tem 2 lotes na quadra 29, certo? E eu vou fazer um negócio aqui para vocês. Deixar aqui de outra cor, e ainda precisar explicar isso aqui. Pessoal, eu posso fazer uso capião de 2 lotes numa tacada só, em um único processo? A princípio pode sim. Não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo simples. Eu imagino que no ano de 2000, eu comprei um terreno. Deixei lá o terreno, construí terreno bonito. Construí aqui, ó, tá vendo? Pequenininho, minha casa nesse terreno. Aí chegou agora e eu moro aqui, tá? Em 2010, eu comprei o terreno vizinho. Comprei um terreno, uma área boa. Continuo morando. Terreno vizinho. Aí quebrei o muro, fiz uma área bacana, fiz aqui uma área de lazer, uma piscina, fiz um pequeno arazinho ali para os meus cavalos. Eu moro nessa propriedade, cuide aqui. Essa nova parte foi uma extensão da minha propriedade. Beleza? Comprei tudo e moro aqui, todo esse móvel. Detalhe,
Nenhum tem propriedade, é tudo possuidor. Esse está em nome de um, esse está em nome de outro, tudo posse. A pergunta: professor, o senhor comprou em momentos distintos, eram imóveis distintos até então. Eu posso requerer uso capião dos dois ao mesmo tempo? Posso, pessoal. Porque eu tenho uma área completa. Eu exerço a posse sobre toda essa área. E essa área está o quê? Coligada. Então posso requerer a uso capião numa tacada só de todo esse imóvel aqui, sem problema nenhum. Aí chegou o caso aqui do nosso querido amigo. Vamos logo resolver o do lote 29 depois do lote 30. Se por um acaso esses terrenos dele, esses terrenos 400 e quanto, pessoal? Terreno 448, 449, for assim, ó, coligadozinhos juntos, eu aconselho fazer os capião numa tacada só, numa única ação, sem problema nenhum. Não vai dar problema, é uma área só, vai ter que entender que aquilo ali é uma extensão completa, muitas vezes, da moralia do terreno dele. Não tem problema, desde que, claro, pessoal, tem uma coisa que a gente precisa aqui logo deixar bem claro, que cumpra os requisitos para tal. Se é justo título, todos têm um justo título. Se é boa fé, todos têm uma boa fé. Se por um acaso todos têm uma posse, por tempo de posse de 10, de 15 anos, o que eu preciso é que, claro, ambos os terrenos, independente, isso serve tanto para esse cenário aqui quanto para esse aqui, todos os terrenos batam os requisitos necessários. Se tudinho bate, tá resolvido. Acabou a conversa. Se por um acaso eles são coligados, eu posso fazer uma ação só. Agora o seguinte, se por um acaso esses terrenos, eles são em locais diferentes, por exemplo, eu tenho um terreno aqui, mesmo na mesma quadra, 448 aqui, o 449 aqui, tal qual que aquele no lote 30 é em outro pedaço, eu não aconselho fazer tudo em uso capião. Provavelmente você vai pedir até que o juiz vai pedir para que você desentranhe e faça justamente o uso capião de cada lote. Embora possa ser adquirido da mesma forma, embora possa ser feito tudo da mesma forma, eu não aconselho. Eu aconselho que seja feita, se for nesse exemplo aqui, tá? Dos lotes separados. Eita, borracha muito grande. Aqui. Dos lotes separados. Eu aconselho uma ação para cada terreno. Até porque a sentença de uso capião vai ser a ordem de registro. Então, para cada imóvel vai existir um registro certinho. Eu aconselho entrar cada um com ação de uso capião. Para esse imóvel aqui, com as seguintes características dele, no local dele. Para esse imóvel aqui, com as seguintes características dele, no local dele. E para esse imóvel aqui. São em locais distintos, em condições distintas, com vizinhos distintos, com situações distintas e pode ter problemas distintos. Até porque, pessoal, quando a gente começa a trazer noção de uso capião mais de um imóvel, a gente tende a trazer mais de um problema. Você está entendendo? Às vezes esse imóvel aqui tá chuchu, beleza, tá ok para uso capião, mas esse aqui não tá. Esse aqui, às vezes, tem um problema ali com a União, com o município, tá tendo ali uma inconsistência com o que é área pública, ele invadiu um pouquinho a rua. Aí você acaba deixando uma ação que deveria correr rápida, resolver logo esse problema aqui, preso, por quê? Porque na mesma ação tem esse e esse imóvel. Esse imóvel tá ok, mas esse tá cheio de problema. Então acaba que você não resolve o uso capião em relação a desse, porque tá preso com esse. Não vale a pena. Então muitas vezes vale mais a pena você dividir tudo certinho. Agora, é claro, se tá aqui tudo coligado, como a gente diz, tudo junto e misturado, não há problema você requerer numa tacada só essa uso capião. Todo mundo entendido? Vamos seguir o jogo? Vamos seguir o jogo. Muito animado aí. Lembrando, para você poder ter acesso aqui a esse chat maravilhoso, poder perguntar daqui a pouco, você precisa estar inscrito em nosso canal. Então clica, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e mais doutores, doutoras, advogados lindos e maravilhosos, como vocês vão entender que isso aqui está acontecendo e vai vir aqui participar conosco do bate-papo. Olha só o caso 4. Professor, eu recebi, vamos ler juntos, eu recebi uma intimação para apresentar certidão atualizada de ônus reais do imóvel, confrontantes e planta da situação do imóvel usucapiento com adequada indicação do bem de seus confrontantes, elaborada por profissional habilitado com regular inscrição no CREA. Onde eu vou conseguir essa certidão de ônus reais dos imóveis confrontantes? Quanto à planta, segunda pergunta, a autora não possui condições de pagar pelo documento e é beneficiária da gratuidade no processo de uso capião. Posso pedir que seja designado um profissional do tribunal de forma gratuita? Olha que questionamento bem interessante. Vamos lá. Pessoal, esses documentos
Esses documentos, eles devem ser apresentados quando da própria ação de uso capião, tá bom? Isso é uma dica que eu dou para não incorrer muitas vezes em uma falha técnica por ausência de, em um primeiro momento, possa ser condições ou mesmo por falta de conhecimento nesse cenário. Para fins de você conseguir celeridade na ação de uso capião, você já entra com esses documentos. Planta, memorial descritivo, certidão de ônus reais, são documentos administrativos que você pode fazer. Por quê? Porque evita muitas vezes você entrar com a ação de uso capião e tá remendando, que a pior coisa de qualquer processo, não é só em uso capião, vocês sabem muito bem o que é isso, é o processo do remendo, que é isso. Você entra com a ação e vai remendando. O juiz pede isso, remenda do lado. O juiz pede aquilo, remenda do lado. E muitas vezes, pessoal, isso é falha nossa, como advogado e advogado, por não vislumbrar com a documentação toda ser utilizada nessa ação de uso capião ou em qualquer outra ação. E esses remendos custam muito caro, e não é dinheiro, custa tempo. Porque, se eu tiver errado, pode me corrigir aqui agora. Entre o juiz despachar pedindo o documento faltante, o cartório cumprir, você apresentar esse documento, vir novamente para a mesa para o juiz despachar, você já perdeu aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso aí é algo que não pode acontecer. Perder tempo de graça dentro de uma ação. Então, esses documentos eles devem ser apresentados com ação. Beleza. Certidão de ônus reais do imóvel. Onde é que você encontra isso? Você encontra isso na prefeitura. Se existem possíveis débitos relacionados a IPTU ou outras situações relacionadas a esse imóvel. Você pode pedir essa certidão de ônus reais da prefeitura. Em todo caso, tem uma coisa bem importante. Quando você entra com ação de uso capião, vai ser intimado tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a União, para se manifestar justamente da existência de possíveis pendências ou situações em relação àquele imóvel. Eles vão participar do processo. Ou muitas vezes não participar. Eles são intimados, não participam, entende que seu silêncio impõe em anuência. Eles serão intimados normalmente para participar. Tudo ok? E a segunda coisa, professor, quanto à planta e o memorial descritivo. Gente, toda ação de uso capião vai ter uma planta e um memorial descritivo, por um motivo bem simples e objetivo. Com a sentença de mérito de uso capião, e muitas sentenças trazem a transcrição da planta e do memorial descritivo apresentado, essa sentença vai ser a base para o próprio registro do imóvel. Vai ser a base para registro do imóvel. E todo imóvel, quem já efetuou o registro imóvel sabe, para registrar, se a gente está diante de um desmembramento do imóvel, de um registro do imóvel, que o oficial registrador pede? A planta e o memorial descritivo. Para quê? Eu preciso das próprias dimensões do imóvel para transcrever no livro de registro. Entendeu? Eu preciso lá, planta, azimuth, características X, Y, D, confrontando com o imóvel de fulano, beltrano. Para qualquer registro eu preciso disso. E como a ação de uso capião resulta nesse registro, eu preciso já ter esses documentos dentro da ação. Porque quando for deferido, o juiz só pega lá, você pega lá a sentença, planta memorial descritivo, leva para o cartório pega essa planta memorial descritivo, ó, e toma nota para registrar. Só o que aconteceu aqui? A parte autora ela não tinha condições de pagar essa planta memorial descritivo. O que deve ser feito? Ela é beneficiária da justiça gratuita. Sim, você pode pedir ao juiz para que habilite, nomeie um engenheiro, um profissional habilitado pelo CREA para fazer essa planta e o memorial descritivo. Você pode fazer isso de forma gratuita. Agora, na prática, é o seguinte. Na prática, eu sou bem sincero para vocês e vou trazer essa visão de como funciona a coisa, como ela é. Se por um acaso você está numa advocacia pro bono, se você está auxiliando uma parte, não tem condições, muitas vezes você está nem utilizando a filantropia para auxiliar alguma instituição, algo dessa natureza, vale a pena esse cenário. Agora, se seu cliente ele é particular, eu não vejo muito sentido você perder algum tempo solicitando planta memorial descritivo quando você já pode entrar com essa ação no jeito. Porque se ele não tem dinheiro para planta memorial descritivo, possa ser que ele tenha até dificuldade para lhe pagar em um futuro. Lembrando, a gente está ação de uso capião, não vai ter honorários comerciais. Então, possa ser que tenha muita dificuldade até para lhe pagar no futuro. Então, eu vejo com muita delicadeza esse cenário. E até por uma questão de celeridade. Lembrando, pessoal, quem quer resistir os capiões, ninguém acorda do dia para a noite. Eu falo isso para você bem direto, ninguém acorda do dia para a noite. Não, eu vou registrar um imóvel. Eu tenho que resolver isso. Não. Todo mundo que vai registrar um imóvel, eu sempre vi isso. Sempre tem uma intenção por trás. Seja um possível inventário, um medo de morrer, seja para vender, para negociar, para financiar com o banco. Não é cultura do brasileiro. Tá em casa tranquilo, eu acho que eu vou regularizar um imóvel. Ninguém faz isso. Todo mundo já tem uma intenção
que necessariamente passa pela regularização. Então, o ato de ter essa intenção demanda uma pressa. E você, deliberadamente, necessitar de um profissional que precisa de nomeação de juiz, nomear, marcar dia, o pessoal faz corpo mole, vocês sabem bem o que é isso, vocês enfrentam perícias da vida, sabem muito bem o que eu estou falando. Não vale a pena. É possível? Completamente possível e funciona. Mas, muitas vezes, o custo-benefício, e eu não falo nem dinheiro, eu falo de tempo processual, não compensa. Só você pode pesar isso quando dentro de um processo de uso capião, conforme aquilo que o seu cliente deseja. Todo mundo pegou, tá todo mundo entendendo? Doutora Rita, doutora Sandra, daqui a pouquinho eu volto aqui no chat, a gente volta a conversar, vou responder vocês com o maior prazer do mundo. Coloca aqui no chat, professor, tô entendendo, tô compreendendo, tô pegando as estratégias, tô pegando as dicas. Pessoal, esses casos eles foram muito bem selecionados, que são casos reais que vocês vão enfrentar na prática. São casos completamente possíveis de vocês enfrentarem na prática, não só um caso igual, como diversas dicas processuais que eu estou trazendo aqui para fins de uso capião. Tá todo mundo compreendendo, professor? Chegou, professor, estou entendendo, professor, eu peguei a visão. É isso mesmo. Professor, peguei a visão, estou compreendendo tudo. Estou pegando as super dicas muito bem, doutora Carmen. Muito bem, peguem aí todas as dicas, anotem, e todos os colegas também serão importantíssimos para entrar na Uso Capião. Voltamos para aqui a nossa conversa. Caso 5. Professor, o meu cliente, ele é herdeiro de uma casa. Ele é o único filho. O pai já falecido e a mãe já faleceu há uns 2 anos, mais ou menos. Tá aqui. Não foi feito inventário, tá? O imóvel não tem escritura pública e o único documento é uma escritura particular de compra e venda de 1976. Ele reside nesse imóvel há mais de 30 anos. Ocorre que agora o filho herdeiro quer registrar o imóvel em seu nome. Analisando o caso, ao meu ver, talvez seria possível realizar um inventário extrajudicial, contudo não seria o ideal. Procurei o cartório de notas para ver o que eles achavam e falaram que a melhor opção seria uma adjudicação compulsória, uma espécie de inventário, por meio de ata notarial. E após a uso capião em cartório, Estou com a dúvida tremenda, professor, porque eu nunca fiz esse procedimento. O que o doutor me orienta a fazer? Siga o conselho do cartório. Pessoal, deixa eu trazer uma atenção especial para esse caso. Eu trouxe propositalmente uma situação que envolve uso capião e inventário, que eu preciso dar alguns conselhos para vocês. Pessoal, quando a gente lidar com posse e propriedade, existe um princípio. Se é propriedade, um princípio registral. Se é posse, um princípio processual. Da continuidade, seja de uma posse, de uma propriedade. Então, uma propriedade ela deve ser passada de fulano para Beltrano, que fez o inventário de fulano, de cicrano, Beltrano, Beltraninho, e assim vai. Em uma linha reta, de forma que todos esses atos eles sejam concatenados de um para o outro. Eu não posso ter um gap, uma abertura, um espaço. Era de João, de repente já está com o Antônio. Sim, mas como é que passa? A propriedade era de João e agora a propriedade de Antônio. Sim, mas antes de chegar em Antônio, passou de quem? Não foi diretamente de João para Antônio, passou por alguém. E a mesma coisa, a gente trabalha com uma posse. Quando eu estou diante de um cenário de imóveis derivados de posse, esse caso aqui ele é muito emblemático. O pai adquiriu um imóvel em 1976, morou a vida toda nesse imóvel, o pai faleceu, o filho continuou morando no imóvel, a mãe continuou morando no imóvel, ninguém fez inventário, porque só tinha ele continuou morando no imóvel. Todo mundo continuou, isso é o caso clássico. E agora ele quer registrar esse imóvel em seu nome. Entenda uma coisa, esse imóvel, muitas vezes era o nome do terceiro, mas o pai tinha posse. Imagina, o pai tinha lá o contrato de compra e venda de posse desse imóvel. E agora está com o filho. Como é que esse imóvel passou do pai para o filho? Qual é o documento? Eu quero saber documento que demonstra que esse imóvel passou do pai para o filho. O pai vendeu para o filho? Não. Fez uma doação para o filho? Não. Não fez nada. Olha que cenário interessante. Então como é que esse filho adquiriu esse imóvel? Ninguém sabe.
Ninguém sabe, só passou do pai para o filho. Obviamente, pessoal, o que houve aqui foi o falecimento do pai e, consequentemente, a não realização de um inventário. Então é o seguinte, se você quer regularizar uma ação de uso capião de um imóvel de inventário na condição de herdeiro, um herdeiro requerendo uso capião, sem fazer o respectivo inventário, você corre um risco muito grande. Que a primeira coisa que qualquer juiz vai perguntar quando vem uma ação de uso capião é: de onde veio essa posse? E você vai dizer: do meu pai. A segunda pergunta do juiz: cadê o inventário? Você dizer: não fiz. Procedência eliminado pedido ou inépcia da inicial. Acabou sua ação de uso capião. Por quê? Porque a transmissão possessória ela só se dá através do inventário. Então, nesse cenário específico aqui, o que deve ser feito? Até o cartório ali, de toda forma muito prudente, deve ser feito primeiramente o inventário, mas só tinha ele sim, mas fazer um inventário transmitindo a posse desse pai para o respectivo filho. Primeiramente, fez o inventário. Ah, mas só tinha ele de filho, morreu os dois pais. Ótimo, até mais fácil, você pode fazer justamente o inventário extrajudicial. Esse inventário chama adjudicação sucessória. Parece com a adjudicação compulsória, muitas vezes a adjudicação compulsória, a adjudicação sucessória, muitas vezes é utilizado também o nome adjudicação compulsória, mas é para fins de inventário. É quando você só tem um único herdeiro. No caso aqui só tinha ele de filho. Você não vai partilhar nada, ele vai receber tudo. Por isso adjudicar, tomar para si. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adjudicar, tomar para mim, para esse respectivo herdeiro, todo esse imóvel, através do inventário, que pode ser feito extrajudicial. Depois que essa posse foi transmitida para esse herdeiro, aí eu posso requerer um uso capião. Porque aí o juiz perguntou: de onde você adquiriu essa posse? Do meu pai. Cadê o inventário do seu pai? Tá aqui. Acabou-se. Aí você pode fazer, claro, aí a segunda parte é bem tranquilo. Eu posso fazer essa uso capião de forma judicial, sim, processo de uso capião normal, ou eu posso também fazer em cartório, posso fazer um uso capião extrajudicial. Sem problema nenhum, sem dor de cabeça nenhum, posso fazer um uso capião extrajudicial. Até melhor, desde que, claro, bata os requisitos. Não tenha conflito, no caso não tem, só tem ele. Não tenha débitos, dívidas, problemas relacionados à União, Estado e município, que serão intimados. Não tem interesse de incapaz, que também não tem no caso. Bata os requisitos, dá uso capião extrajudicial e, consequentemente, assim posso fazer. É só observar. Eu estou com um procedimento de inventários e uso capião. Primeiramente, verifica se esse inventário foi realizado, que é o legitimador da transmissão de posse, e depois eu requeiro o uso capião quando eu já vou ter essa respectiva posse. Todo mundo pegou a ideia. Esse é um tema, pessoal, que causa muitas dúvidas. Eu já lidei assim com centenas, talvez até milhares de respostas só nesse tema. Uso capião e inventário. Qual o meu conselho? Primeiro o inventário para transmitir a posse, depois é uso capião. Primeiro inventário, depois é uso capião. Isso não significa que eu já vi cenários que o pessoal fez a uso capião sem realizar o respectivo inventário. Pode acontecer? Pode, mas você corre esse grande risco de tomar uma improcedência, que é algo que a gente não quer. Que é algo que a gente não quer de forma nenhuma dentro de um processo de uso capião. Vou explicar para o cliente depois. Todo mundo pegou a ideia? Chega para cá. Quem tem dúvida, segura, anota que daqui a pouco a gente chega. Caso 6. Professor, na uso capião, sempre haverá solicitado ou um polo passivo? Assim, existem no interior alguns possuidores de imóveis que não têm informações sobre os proprietários ou possuidores anteriores à sua posse. No entanto, possuem como se dono fosse realizado todos os cuidados de proprietário, temos como IPTU, água, luz. Dessa forma, eu realizo o procedimento de uso capião judicial sem informar o solicitado. Vamos lá, isso volta até a nossa conversa lá do início, na pergunta 2, no caso 2, sobre polo passivo de uso capião. Tá vendo como é algo recorrente, como é algo que causa muito problema? Existem alguns imóveis que não têm informações sobre proprietários ou possuidores anteriores da posse. Quem eu vou colocar? Eu vou colocar os respectivos confrontantes, os vizinhos, mesmo que eles também sejam possuidores. Nesse caso, é caso clássico de uso capião extraordinário, eles pagam água, pagam IPTU, pagam luz, fazer a planta memorial descritivo desse imóvel, depois demais documentos que comprovem ali a existência dessa respectiva posse. Uma vez que eu bato todos esses requisitos, posso requerer normalmente um uso capião. Professor, eu posso estar requerendo na seara judicial?
Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pessoal, um pedido, um requerimento de uso capião extrajudicial é muito parecido até com a própria petição inicial no judiciário. E lá eu vou também colocar, eu gostei até do termo bem técnico, os solicitados, o polo passivo. E vou colocar os vizinhos. Por quê? O oficial registrador, sim, vai cumprir a diligência de intimar, isso mesmo, no eixo judicial, vai intimar esses respectivos confrontantes para informar se tem algum interesse ou dar ciência da existência desse procedimento. Eixo judicial de uso capião, informar se tem algum interesse, informar se busca, se tem algo contra o imóvel, tem algum problema contra o imóvel, dizer, professor, aí um dos vizinhos foi lá e disse que tinha algum problema do imóvel. Se for possível resolver na sede judicial e eles entrarem em um acordo, segue o procedimento. Se houver alguma divergência, aí de fato a gente precisa seguir a seara extrajudicial. Porque houve um conflito de interesse aqui na uso capião judicial. Um oficial registrador ele não tem poder para dirimir os conflitos de interesse. Então a gente precisa que esse procedimento vá para o judiciário, para que o juiz agora possa decidir em relação a esse bem. Fica bem a dica aí em relação a possíveis problemas que vão surgir na uso capião extrajudicial. Coloca aqui para mim no chat. Você já fez uso capião extrajudicial? Quero saber quem já lidou com esse bicho que parece um bicho, mas não é um bicho. Quem já lidou, quem já fez uso capião extrajudicial? Coloca aqui no chat. Professor, eu já fiz, eu nunca fiz. Professor, eu já fiz, eu nunca fiz. Isso mesmo. Coloca aqui no chat. Já fiz uso capião extrajudicial. Quem já fez, quem já lidou com uso capião extrajudicial. Às vezes tem uma espécie entre eu falar e vocês responderem. É normal aqui do YouTube essas novas tecnologias. Tom Manuel disse que nunca fez uso capião extrajudicial. Doutora Giovana, estou entendendo. Muito boas explicações. Muito obrigado, doutora Giovana. Quem mais, fora do Dr. Manuel, nunca lidou com uso capião extrajudicial? Doutora Agnes está lidando com esse monstro, que nem é tão monstro assim, né, doutora Agnes? Nesse exato momento, muito bem, já está pegando algumas dicas agora. Tentei, mas desisti por algum problema que pode ter surgido. Preciso fazer. O meu caso é bem semelhante ao caso 3. Muito bacana, doutor Valfredo. Doutor José Fernandes. Não. Doutora Carmen, professor, estou no Rio de Janeiro há 40 anos, mas sou paraibana e lhe ouvir traz uma alegria, pois mata a minha saudade do meu Oxente. Seja bem-vinda, doutora Carmen. Oxente, não é? Que legal, muito bom. Tem uma para fazer, doutora Carmen, doutora Regiana, nunca fiz, mas quero fazer para uma família. Muito bacana, pessoal. Pessoal lhe dando aí uma visão sobre o uso capião extrajudicial, que não é tão, o bicho não é tão feio quanto parece ser. Caso 7, voltamos, todo mundo volta para cá. Fechou? Professor, é possível comprar a posse dos possuidores anteriores para que sejam somadas à posse do atual possuidor? Se sim, utilizaremos um contrato de compra e venda com esses possuidores anteriores? E ainda, se sim, a soma dessas posses exclusivamente da atual possuidor do título proprietário entregue pela uso capião. Lembrando, sozinho eu não tenho um prazo necessário para fazer uso capião. Pessoal, isso aqui é uma pergunta comum e eu falo com toda a certeza do mundo. Você aí, advogado e advogada, que deseja atuar uso capião, está atuando com uso capião, você vai lidar com soma de posses. É o artigo 1246. Você vai lidar com esse bicho. Não se preocupe, você vai lidar com soma de posses. É a coisa mais comum do mundo. Às vezes você está lá com um possuidor que só está com 2, 3 anos de posse, mas os possuidores anteriores tinham 10, 15, 20 anos de posse. Aí na prática, professor, isso é possível? É possível utilizar da uso capião para resolver esse problema? Sim, isso é o artigo, anota aí, 1243 do Código Civil. As posses para fins de uso capião extraordinária e ordinária, elas podem ser somadas. Sim, desde que, claro, as regras do artigo sejam as posses na mesma qualidade, pelos mesmos instrumentos, ou seja, eu adquiri a posse de uma forma, passei ela de forma igual, pelos mesmos instrumentos. Então, sim, eu posso comprar a posse do imóvel. Na prática, ninguém diz, não, eu estou comprando a posse. Na prática, você compra um imóvel. Era o imóvel de João, que vendeu, que João passou 10 anos nesse imóvel, e agora vendeu para Pedro.
Pedro tem 7 anos de posse nesse imóvel. Contrato de compra e venda normal. Contrato de compra e venda. Aí você pode até lembrar, a posse do imóvel XYZ. Só a posse. Não, se a posse do imóvel XYZ. Vendeu para Pedro. Agora Pedro está com esse imóvel. Eu somo a posse de João 10 anos. Agora com 5, 7 anos de Pedro. E vou requerer uso capião, exemplo. Extraordinário. Foi de Tiago para André, para Jerônimo. Soma a posse desse pessoal. Professor, tem uma cadeia de 5 possuidores que venderam. Você pode somar as posses de maneira que você encontre aí o prazo de 15 anos. Você precisa nem somar os 5. Se for possível, ótimo. Aqui, o que não atrapalha vai ajudar muito. Mas se não for possível somar dos 5, você soma dos 2, dos 3 anteriores, desde que bata o prazo, claro, de uso capião. Bateu o prazo de uso capião, vai ser feliz. Professor, mas o meu cliente sozinho não bate a posse. Não tem problema. Porque se você consegue comprovar a posse anterior com a atual, isso é uma das grandes dicas. Você precisa provar a posse anterior, a qualidade da posse. Contrato de compra e venda, luz, água, doação, tudo aquilo que existe no contrato anterior, nas condições de posse anterior, você soma com a atual. Uma vez somada com a atual, você pode requerer uso capião. Lembrando, para título de prova, você tem que provar as duas posses, tanto anterior quanto a atual. Soma anterior, atual, todos os documentos, todas as condições. Para quê? Uma vez somado tudo, provou ambas as condições, você pode estar requerendo a uso capião. E uma vez requerendo a uso capião, terá plenas condições de ter o sucesso nessa ação. Normalmente, ter o sucesso nessa ação. Deixa eu achar o meu mouse aqui e veio para cá. E pessoal, agora eu tenho umas perguntas para fazer a você. Para você que ficou até agora comigo, faça uma auto-reflexão. Faça uma auto-reflexão. Como está a sua posição na advocacia? Você está no meio dos advogados que estão aproveitando as boas oportunidades no mercado? Você está deixando dinheiro na mesa por não dominar a uso capião? Falta-lhe conhecimento e experiência prática para atuar dentro das ações de uso capião? Você tem dificuldades em organizar os documentos de sua ação, uma das ações que mais precisa de documentos muito bem organizados e geridos? Você tem dificuldade nisso? Tem dificuldades em captar clientes e precificar os seus honorários advocatícios? Sente-se inseguro e gostaria de ter alguém ao seu lado que pudesse te ajudar dentro do universo da uso capião? Você deseja mudar definitivamente a sua advocacia e ganhar um grande espaço no mercado? Saiba de uma coisa, eu, o professor Elicelton Farias, posso te ajudar. Eu vou te ajudar através de uma metodologia que eu criei e ela já foi validada por mais de 1.580 advogados. A nossa metodologia ela contempla o curso avançado sobre uso capião judicial e extrajudicial, um acesso exclusivo ao portal do aluno para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, um acesso exclusivo a um grupo VIP no Telegram e consultoria estratégica para o seu caso concreto. Dentro do nosso curso você vai aprender o que é um uso capião, as possibilidades de um uso capião, quais são os procedimentos para você lidar com o uso capião judicial ou extrajudicial. Você vai aprender como lidar com cada uma das espécies de uso capião, bem como suas especificidades. Uso capião extraordinária, ordinária, especial urbana, especial rural, familiar, coletiva. Iremos trabalhar um método identificador, prático e objetivo, para você saber qual é o uso capião utilizar de acordo com a situação que você está lidando. Você vai aprender como se defender de ações de uso capião. Para cada espécie de uso capião existe uma defesa para extraordinária, ordinária, especial, urbana. Quais são os argumentos que eu preciso quebrar quando estiver sofrendo um uso capião? Você vai aprender todo o rito processual de um uso capião, como lidar com ele na prática, quais são os argumentos, quais os caminhos você vai seguir dentro desse universo. Uso capião extrajudicial. Você vai aprender tudo o que é necessário saber dentro do universo do uso capião extrajudicial. Quais são os fundamentos? Como é que a gente monta um requerimento?
Qual é todo o procedimento, todos os passos desse procedimento? Vamos aprender tudo isso. Um fluxograma completo de uso capião extrajudicial. E mais que te entregar conteúdo, eu vou te entregar as ferramentas de ação. Você vai ter acesso a todos os modelos de petições que nós utilizarmos dentro do nosso curso. Jurisprudências selecionadas para o uso. Material escrito sobre cada espécie de uso capião. Mais de 10 aulas extras disponibilizadas de acordo com os temas específicos do uso capião de enfiteuses, de imóveis públicos, uso capião de laje. Diversos temas, dúvidas, questionamentos relacionados ao uso capião que muitos de vocês trouxeram, vocês vão ter aqui diretamente. Dentro de nosso curso, trataremos também petições iniciais de todos os modelos de uso capião, contestações para todas as espécies de uso capião, checklist de todos os documentos necessários para ajuizar cada espécie de uso capião, passo a passo de todo trâmite processual, jurisprudência selecionada para o uso, videoaula de todas as espécies de uso capião, videoaulas de como montar cada petição de uso capião de acordo com sua espécie, diversas aulas extras sobre temas correlacionados ao uso capião e, acima de tudo, uma constante atualização temática e jurisprudencial. Lembrando que você vai ter acesso vitalício ao curso, ou seja, você poderá acessar quando e quantas vezes você quiser, assim como terá todas as suas dúvidas no portal do aluno a qualquer momento comigo. Você vai ter acesso a todas as atualizações que nós fizermos em nosso curso. Os nossos conteúdos eles são voltados para a prática jurídica. Agora, eu gostaria de destacar os nossos diferenciais no mercado. Primeiramente, a partir desse exato momento, você não estará mais sozinho ou sozinha. Eu, o professor Elicelton Farias, estarei disponível na área do aluno para tirar todas as suas dúvidas. À medida que você for assistindo as aulas e as dúvidas forem surgindo, abaixo de todas as aulas existe um espaço chamado comentários. Basta registrar lá que eu, pessoalmente, estarei respondendo qualquer dúvida que você tenha relacionado ao tema uso capião. Sim, todas as suas dúvidas serão respondidas, sejam casos concretos, possíveis clientes para você fechar, temas relacionados ao processo de uso capião que você está enfrentando ou qualquer outra dúvida. Eu vou liberar com exclusividade um acesso a um grupo VIP no Telegram, com centenas de profissionais experientes e atuantes em todo o país. Sabe o que significa, na verdade? É a chance de você não estar mais sozinho, de você estar em uma comunidade só para tratar sobre o uso capião. Possibilidade de você fazer networkings, parcerias, aprender com as dificuldades dos demais colegas, a possibilidade de trazer o seu caso concreto para que outros alunos possam participar, possam interagir, possam opinar, entre inúmeros benefícios de você estar numa comunidade voltada só para uso capião. Você vai ter acesso exclusivo, e isso é para apenas enquanto eu estiver online, a uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Vai ser uma sessão ao vivo, através de videoconferência, iremos utilizar a plataforma Zoom. Será um momento para juntos nós analisarmos o seu caso concreto, o seu processo, o seu possível cliente. Você está para fechar com o cliente, você está ali com o processo, o juiz despachou, você não sabe o que fazer, você está para entrar com ação de uso capião judicial, extrajudicial, não sabe como lidar. Juntos, eu e você iremos montar a melhor estratégia processual para o seu caso. Eu olhando dentro do seu olho, podemos conversar e montarmos e darmos as diretrizes para o sucesso dentro dessa ação, dentro desse processo, dentro desse uso capião extrajudicial. Somos a única empresa que não entrega apenas um curso, mas sim um verdadeiro acompanhamento, onde o aluno tem suas dúvidas respondidas diretamente por mim, o professor Elicelton Farias. Além do curso com 5 módulos, possibilidade de tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, um acesso exclusivo a um grupo VIP no Telegram, uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto, eu reservei mais alguns bônus incríveis. Contratos é a vida da advocacia. Você vai adquirir muitos imóveis para fins de uso capião através de contratos. E eu vou te ensinar na prática como lidar com os contratos e suas espécies, contrato de compra e venda, doação. Mini cursos sobre captação de clientes para uso capião. Você precisa entender tudo sobre o uso capião, tal qual como atrair os clientes para ele. Você vai aprender de forma rápida, inteligente e com baixíssimo custo atrair clientes para o uso capião. Isso é um material de uso interno nosso, mas eu vou estar liberando para você agora.
Mini curso sobre honorários advocatícios. A Usucapião é um procedimento que demanda muitos atos. Como eu vou cobrar? Quanto eu vou cobrar? Onde eu vou cobrar? Eu vou estar ensinando isso dentro do meu mini curso. Descomplicando as ações possessórias. Hoje a gente conversou muito sobre a ação de reintegração de posse. E todo advogado que deseja entrar nessa seara, todo advogado que deseja lidar muito bem com imóveis vai ter que estar preparado para lidar com ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, e você vai ter a chance de ter no bônus 4 o descomplicando as ações possessórias. Pessoal, mais ainda, a garantia é incondicional. Isso significa que o risco ele é 100% nosso. Se por qualquer motivo você não gostar do conteúdo, deve ter até 7 dias. Basta me enviar um e-mail que eu lhe devolver 100% do seu investimento. Dessa forma, o risco não fica mais com você, e sim comigo. Eu tiro o peso dessa decisão dos seus ombros e trago para os meus ombros. Eu faço isso porque eu confio fortemente no que eu estou te oferecendo e acredito que vai sim te ajudar. Assim como ajudou inúmeros colegas, alunos, vocês, muitos desses que tiveram seus casos analisados hoje, ao vivo e a cores, que hoje estão diante de nossos olhos e obtiveram sucesso dentro da Usucapião, com muitos casos que vocês viram, vocês tiveram contato, vocês viram quais foram as estratégias, e hoje eles colhem os frutos de estar ao nosso lado, dentro do nosso curso, dentro da nossa comunidade, ter participado da nossa consultoria estratégica. Alunos e alunas, assim como você que está aí. Qual a diferença deles? Eles decidiram dar um passo que você tem que dar hoje. Pessoal, o custo de usucapião judicial e extrajudicial, a versão 2022, custa R$ 700. Só ele. Mas calma lá. Um acesso exclusivo a um grupo no Telegram, só esse acesso custa R$ 650. O mini curso sobre contratos em espécie, só ele custa R$ 250. Mini curso sobre captação de clientes para uso capião. Só esse mini curso custa R$ 270. Mini curso sobre honorários advocatícios. Só ele custa R$ 275. Tão amado, descomplicando as ações possessórias. Só esse bônus, só ela, custa R$ 390. Uma sessão de consultoria estratégica para o seu caso concreto. Tá ao vivo e a cores comigo. Só essa sessão custa R$ 3.000. Todos esses itens correspondem à monta de R$ 5.535. Mas exatamente agora, você vai ter a chance de adquirir todos eles com mais de R$ 4.800 de desconto. E apenas agora você vai poder adquiri-los por R$ 69 ao longo de um único ano e com acesso vitalício, com direito a todas as atualizações. A nossa equipe vai estar colocando o link agora em nosso chat. Você vai ter o curso de usucapião judicial e extrajudicial, acesso exclusivo a um grupo no Telegram, minicurso sobre contratos em espécie, captação de clientes para usucapião, honorários advocatícios, descomplicando as ações possessórias, com desconto de mais de R$ 4.800 e por apenas R$ 69 ao longo de um único ano, com acesso vitalício e direito a todas as atualizações. Mas isso é apenas para esse exato momento. Apenas para esse exato momento. Voltamos aos nossos trabalhos. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Chegamos e agora, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo animado? De vez em quando tava assim, ó, com o rabicho de olho, vendo a galera perguntando. Esse é o espírito, é isso que nós queremos aqui no bate-papo. Por quê? Chegou a hora de a gente trocar umas ideias aí, né, pessoal? Chegou a hora da gente conversar, da gente bater um papo. Então você que aguardou, que anotou, preparou sua pergunta. A hora é agora, meu amigo. Coloca aqui no chat a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Começou o nosso bate-papo, uma troca de ideias e informações. Eu vou estar respondendo todo mundo. E vamos começar aqui.
Vamos aqui. Doutora Sandra Santos. Professor, e se os confrontantes, veja só, do imóvel que quer usucapiar não quiserem fornecer os documentos para eu colocar na petição inicial? Doutora Sandra, muito bacana a sua pergunta, muito pertinente. Eu tô com um problema aqui, professor, quero entrar com ação de usucapião e não tenho os documentos necessários, ou muitas vezes as partes não querem fornecer os documentos. O que é que eu faço? Não tem problema, você entra com ação normalmente e pede para o próprio juiz intimar eles para apresentar os documentos. Se eles não quiserem apresentar, você pode até estar pedindo uma busca e apreensão desses documentos. E se por um acaso eles forem o polo passivo dessa ação, você pode informar discriminadamente que as partes, deixa eu ajeitar aqui, que eles não estão querendo ofertar os respectivos documentos, importando em verdadeiro as suas alegações quanto à matéria fática. Você tem todas essas saídas quando as partes não ofertarem os documentos necessários ou não quiserem cooperar com o andamento da respectiva ação de usucapião. A maior forma que elas têm de não cooperar é justamente não apresentando os documentos. Essa dica, pessoal, serve também para o cenário que vocês não têm os documentos, tá ok? Vocês às vezes não têm os documentos necessários, não tem todos os documentos, então você pode entrar com a ação de usucapião e pedir para que o juiz intime, para que o juiz busque os respectivos documentos faltantes, os documentos faltantes na ação de uso capião. Deixa eu ver aqui. Doutor, sobre o caso 5, desculpe a ignorância. Doutora Roberta perguntou, mas apenas o inventário já não seria suficiente para regularizar o imóvel em nome do herdeiro? Não entendi porque após o inventário fazer uso capião. Pode explicar? Eu posso, doutora Roberta, com o maior prazer do mundo, minha querida. Veja só, doutora Roberta, no caso 5, em muitos casos que você vai enfrentar, doutora Roberta, o que a gente tem no inventário, na verdade, não é a propriedade, é a posse. No caso 5, o pai do cliente só tinha posse. Ele adquiriu através de um contrato de compra e venda, um contrato de gaveta. Então, o que é que ele tinha posse? Por que, doutora Roberta? Para a gente ter a propriedade do bem, a gente precisa ter esse bem registrado em meu nome. Se eu sou dono do imóvel, eu tenho que ter ele registrado em meu nome. Se eu não tenho lá no cartório de imóveis esse imóvel registrado em meu nome, então, na verdade, doutora Roberta, o que eu vou ter é só a posse. Foi justamente o caso dessa cliente. Foi justamente esse caso. Então, se ele só tinha posse, eu fiz o inventário. O que eu fiz nesse inventário? Eu só fiz transferir a posse do pai do cliente para o cliente. Agora eu preciso regularizar essa respectiva posse. Eu preciso registrar agora em nome do meu cliente. Eu já vi que não tem registro, não tem nada. Como é que eu vou registrar esse nome do cliente? Aí é onde eu utilizo a ação de uso capião. Entendeu? É nesse exato momento que eu utilizo a ação de uso capião. Doutora Fátima Lopes. Estou numa situação em inventário, são 4 imóveis. Daí fiz a declaração de TCD. Já tenho a certidão de quitação. Ocorre que um dos imóveis não está em nome do falecido. Pronto, não, é aquela mesma coisa. Tá vendo como vão se complementando? Você faz o inventário. Quem está em nome do falecido, ótimo, já vai passar para os herdeiros a propriedade. Se não está em nome do falecido esse imóvel, o que, é que você vai transferir para os herdeiros? Você vai transferir a posse. Uma vez transferida a posse, é claro, cada herdeiro vai buscar o caminho para regularizar. Aí é onde entra o buscapião, a adjudicação compulsória, eu requerer diretamente uma respectiva escritura pública das partes. Isso é uma das coisas que mais acontecem dentro do universo da uso capião. Uma das coisas que mais acontece. Eu falo muito isso até dentro da aula específica de uso capião extraordinária. Por quê? A uso capião extraordinária é a mais utilizada nesses cenários de problemas relacionados à posse. Estou com a posse, às vezes a posse não está num prazo adequado. O que eu vou estar fazendo? Vou estar utilizando a uso capião extraordinária. Por que especificamente a uso capião extraordinária? Porque não precisa de justo título, não precisa de boa fé. Você está entendendo? E tudo isso eu falo dentro do nosso curso, nessa análise bem prudente dessa espécie mais utilizada de uso capião, que é a uso capião extraordinária, que vai ser palco na maior
parte das vezes desses problemas relacionados a uso capião e inventário. Você está tendo a chance de adquirir nesse exato momento. R$ 69,00 durante um único ano, durante só 12 meses. Você vai ter acesso vitalício, você vai ter acesso a todas as atualizações que nós temos, principalmente o uso capião. É um tema que é muito crescente. Você vê, o uso capião, o Instituto do Direito Romano, mas até hoje tem atualização, tem jurisprudência, tem diversas situações novas que a gente já vai estar trazendo no curso. E sabe quanto você vai pagar para ter acesso a isso? Nada. Você acabou de adquirir o curso. Seu acesso é vitalício. Se a gente efetuar toda uma mudança no curso, a gente mudou tudo, trouxe novas aulas, novas visões, novas jurisprudências, novos artigos, novas espécies. Sabe quanto é que você vai pagar por isso? Mais nada. O seu curso é vitalício. E todas as atualizações, isso mesmo, com direito a todas elas. Acabou de adquirir o nosso curso de uso capião, o Dr. Otávio Severo. Dr. Otávio Severo, seja bem-vindo ao curso de uso capião judicial e extrajudicial. Vai ser um prazer imenso ter Vossa Excelência dentro do nosso curso, dentro da nossa família. Hoje ainda, isso mesmo, assim que eu terminar aqui, eu já vou lá para a área do aluno lhe recepcionar. Pessoal, todo mundo que adquirir nesse exato momento o curso de uso capião, assim que terminar aqui, eu já vou lá para a área do aluno, já vou estar dando boas-vindas, vou dar boas-vindas aqui ao nosso querido e excelentíssimo doutor Otávio Severo, bem como todos aqueles que adquiriram, já vou estar lá respondendo. Se você tem dúvida, doutor Otávio, está com prazo apertado, está ali com um processo para responder, não se preocupa. Hoje, daqui a pouquinho, já vou estar lá respondendo todo mundo, inclusive vocês, meus queridos alunos, que estarão adentrando hoje dentro do nosso curso de uso capião. Doutor JW Assessoria Jurídica. Existe um pacote com todos os cursos? Exatamente, só que coisa interessante. Pessoal, vocês vão adquirir nesse exato momento, vocês estão tendo a chance de um super pacote, mais pacote do que esse, não tem erro. Vocês vão adquirir o curso de uso capião judicial e extrajudicial, acesso a um grupo no Telegram, minicurso sobre contrato em espécie, captação de clientes, honorários advocatícios, ações possessórias e uma consultoria estratégica. Todos eles já fazem parte de uma única aquisição. Você não vai pagar por nenhum. Pagando apenas R$ 69,00 ao longo de um único ano, você vai ter acesso a todos, exatamente, todos esses itens. Mas isso é apenas para agora, pessoal. Uma oferta exclusiva que a gente trouxe aqui para o bate-papo do Carreira do Advogado. Vamos seguir aqui. Professor, essa aula vai ficar disponível até quando? Pessoal, essa aula aqui não vai ficar no YouTube. Essa aula aqui, quem vai ter acesso, quem vai poder ter acesso a ela e poder repetir, são os respectivos alunos. Doutor Manuel Messias Nunes, prezados colegas, vamos adquiram, vale a pena, mesmo que não atue agora, visto que o curso não é temporário, como só demais que tem no mercado online. Exatamente, doutor Manuel, isso é uma das coisas que nós mais prezamos aqui. Pessoal, eu entendo a advocacia, eu entendo vocês, eu entendo perfeitamente com a ação de uso capião em algumas comarcas, ó, é uma luz, é rápido, é eficiente. Mas em algumas, uma ação de uso capião pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não faz sentido, não faz sentido algum eu dar para vocês um curso, não. Daqui a 1 ano, 6 meses, vocês vão precisar pagar novamente para renovar o curso. Não, vocês compraram é de vocês, o acesso é vitalício. Vocês não vão precisar pagar mais por isso. Então, você pode entrar agora, vou ter um processo daqui a pouco, o meu processo vai demorar. Não tem problema, você vai ter acesso vitalício. Deixa eu responder aqui. Doutor JW Assessoria Jurídica perguntou o seguinte: imóvel hipotecado. Imóvel hipotecado, a instituição mística ainda não foi financiada. Quem adquiriu junto à construtora pode ser objeto de uso capião? Pergunta maravilhosa, excelência. Sim, imóvel, pessoal, hipotecado pode ser objeto de uso capião. Isso mesmo, existe até jurisprudência até do STJ relacionado a esse tema. A hipoteca não é um fato impeditivo de uso capião. Por quê? Se eu tenho uma hipoteca, eu vislumbro que existe uma respectiva cláusula impeditiva nesse imóvel, ok? Mas aquele que hipotecou o imóvel, aquele que está executando o imóvel, tem um dever. É onde a gente entra na primeira parte da nossa conversa. Tem um dever de execução, tem um dever de garantir o seu próprio crédito. Se por um acaso ele não faz isso, se por um acaso ele não toma as medidas para resolver isso, então começa a correr o que nós estamos chamando de posse ad uso capione. Se começa a correr a posse ad uso capione daqui a 10, 15, 20 anos, é possível sim,
que a parte venha e efetue a uso capião. Então, sim, é possível. Doutor José Eudes, não tem erro o curso do professor, estou gostando muito. Ô, excelência, que prazer imenso, seja sempre muito bem-vindo. Pessoal, essa sem dúvida, a voz do povo, a voz de Deus, e essa sem dúvida é a melhor voz que a gente precisa aqui dos meus próprios alunos que estão vivendo na prática, estão lado a lado comigo, estão enfrentando a luta diária da advocacia e tem visto como é nosso tratar e nosso trabalho. Doutora Elaíse Andrade, a doutora Elaíse falou aqui. Sobre o curso, como será a consultoria do caso concreto? É para todos que possam, todos que comprar, estou com o meu primeiro caso, seria interessante para mim. Poderia explicar sobre essa consultoria novamente? Eu explico com o maior prazer do mundo, doutora Elaíse Andrade. O que é a consultoria estratégica, doutora Elaíse? A consultoria estratégica surgiu de necessidades exatamente como essas suas. Muitas vezes os alunos queriam entrar com os capião, queriam aprender sobre os capião, mas muitas vezes tinha um caso real, precisava entrar com o primeiro caso de uso capião, estava ali na primeira reunião inicial com o seu cliente, ou muitas vezes já estava com o processo de uso capião em trâmite, estava rolando a coisa, doutora Elaíse. O que aconteceu para a gente desenvolver isso? Então, resolvemos criar a consultoria estratégica. Vai ser assim. Vai ser uma videoconferência, é isso mesmo, videoconferência. Não vai ser como muitas vezes é aqui no YouTube, que eu acho bem legal, mas às vezes tira essa intimidade, tá olhando olho no olho. Poder conversar, a senhora vai poder conversar comigo através de uma videoconferência. Geralmente utilizamos a plataforma Zoom, é muito comum hoje, né, até para fazer audiência. Você vai receber o link com antecedência, bem tranquilo, se programar, bem tranquilo a nossa equipe em relação a isso. E você vai poder vir conversar comigo, ao vivo e a cores. Você vai poder trazer o seu caso concreto, vai poder trazer sua dúvida, trazer o seu processo, e juntos nós vamos montar. A senhora está aí com o primeiro caso para entrar. Então, beleza, a gente vai sentar, vai conversar sobre esse canto. É possível ou não é possível os capião? Se é possível, qual espécie utilizar, quais são os documentos, como utilizar. A gente vai conversar ao vivo sobre isso. Vou lhe deixar prontinha para sair dessa consultoria, já ir lá e entrar com sua ação de uso capião. A gente vai poder conversar, a senhora perguntar ao vivo e a cores, olhando olho no olho, o que a senhora quiser sobre o uso capião. Estou lhe aguardando lá. Antes vai ser um prazer imenso poder conhecer a senhora e poder dividir esses momentos. Acabaram de comprar nesse exato momento doutora Ana Lúcia, doutora Marina das Graças e doutor José Fernandes. Sejam bem-vindos, eles acabaram de comprar, sejam bem-vindos ao nosso curso de uso capião. Vai ser um prazer imenso poder dividir com vossas excelências esse espaço, poder dividir com vossas excelências da área do aluno, essa nova carreira, né? Afinal, somos parceiros nessa jornada, nesse exato momento. Excelentíssimo, vocês estão com dúvidas relacionadas aos capião, tá com problema, já corra, já pode ir lá para a área do aluno, vocês já estão recebendo o vosso acesso nesse exato momento, podem ir para a área do aluno, podem perguntar à vontade. Assim que terminar aqui, eu já vou para lá, vou estar recepcionando, respondendo, interagindo com todos os colegas que efetuarem a aquisição agora. Isso mesmo, terminar aqui, eu vou fechar, já vou lá para a área do aluno, se sua dúvida está lá, já irei responder com o maior prazer do mundo. Sejam bem-vindos, doutora Ana Lúcia, doutora Marina e doutor José Fernandes. Que prazer imenso poder dividir esse espaço com vossas excelências. Obrigado, vou adquirir o curso, doutora Elaine. Venha-se embora, doutora, a hora é agora. Isso foi algo, pessoal, até reforçando, que a gente trouxe para agora. Oportunidade de ter curso de uso capião, grupo no Telegram, que a senhora ainda vai ter acesso, bônus 1, 2, 3 e 4. E essa sessão de consultoria estratégica é para agora, para quem está comigo nesse exato momento no bate-papo. Professor, encerrou aqui, você não vai ter condições de adquirir com essas condições. De forma nenhuma, isso é para agora. Até para honrar todos aqueles que vieram, marcaram tempo, tá aqui com a gente, né, dividindo esse ambiente, compraram. Não se preocupe, isso é para agora. Então, corram, que a hora é agora. Doutora Vanessa Donato. Olha que coisa boa. Doutora Vanessa, no caso de haver na matrícula do imóvel incapaz, interditado, dá para fazer o capião contra ele? Dá para fazer sim, sem problema nenhum. Isso não é um empecilho, doutora Vanessa, para uso capião. A uso capião se legitima na posse. Se eu tenho posse, em razão de quem quer que seja, não há um empecilho para esse ato. Não há empecilho para esse ato, de forma nenhuma. Tenho posse? Tenho. Ok. Resolvido. Agora é o seguinte, o que eu aconselho por uma questão de prudência? Que você faça essa uso capião de forma judicial, que dê ciência da situação dessa matrícula, inclusive peça intimação do Ministério Público. Às vezes é bom cumprir essas proformas para evitar qualquer
situação. Todo caso, ó, foi dado vista ao Ministério Público, foi feito na esfera judicial, não teve empecilho de fazer no judicial, ou seja, bater a barba, cabelo e bigode, tudo perfeitinho. Então, vai na minha, doutora Vanessa, que vai funcionar. E, pessoal, eu vou mostrar algo para vocês nesse exato momento. Deixa eu abrir aqui. Oi? Venha cá, meu querido. Como é que funciona a nossa área do aluno? Como é que a gente lidar na área do aluno? Vocês vão ver ao vivo e a cores. Aqui é tudo assim, nesse exato momento. Quando vocês adquirem o nosso curso, assim como adquiriram os nossos queridos agora e daqui a pouquinho, já vou estar lá, vocês vão ter acesso a essa área do aluno. Logo aqui ao lado vai ter toda a dinâmica, que é uso capião, os módulos, espécies de uso capião, tá vendo? Cada espécie, rito processual, uso capião extrajudicial, bônus, aulas extras relacionadas ao uso capião. E o professor, será que esse professor responde mesmo? Será que ele cumpre? Vamos ver aqui. Isso aqui é uso capião extraordinária, que é uma das aulas mais importantes que nós temos no curso. E olha só, assim que você chega aqui, você vai ter a aula. Abaixo de todas as aulas, você vai ter um espaço chamado comentários. Tá vendo aqui? Todo mundo na tela. Espaço chamado comentários. Quando você pergunta aqui, isso já vai para a minha área de professor. Será que eu respondo? Olha aqui. Todos os colegas. Doutor Glauber perguntou aqui, doutora Gilvaneide perguntou aqui, doutor Antônio perguntou aqui, doutora Priscila. E logo abaixo, fica aqui. Eu respondo todas as dúvidas. Naturalmente, de uma dúvida já surgiu outra, eu vou respondendo. E nós criamos uma interação. Tem muitas dúvidas aqui que foram respondidas há muito, muito tempo. E todas já ficam arquivadas em 2021. Por que não? O professor não responde. Responde todo mundo. Não existe dúvida aqui para não ser respondida. Vai lá para a minha área do professor e já respondo todo mundo. Vamos ver outra aula aqui. Uso capião ordinária. Temos aqui as aulas. Sim, uma coisa importante. Aqui temos a petição inicial de uso capião, temos jurisprudência, material escrito, o slide da própria aula e todas as dúvidas respondidas diretamente aqui por mim. Doutor Tiago perguntou, doutor Davi, todas as dúvidas respondidas diretamente por mim, inclusive as suas, inclusive a dos meus queridos que acabaram de adquirir e terão a chance de estar comigo. Já hoje à tarde você já pode perguntar. Abaixo da aula tem um espaço chamado comentários, você pode perguntar normalmente. Vamos seguir. Doutora Maria Auxiliadora, havendo a adjudicação sucessória concluída, por que o uso capião se pode simplesmente registrar o instrumento de adjudicação no RGI? Responda agora, minha querida doutora Maria Auxiliadora. Porque no caso concreto, em muitos casos que você vai enfrentar, você faz um inventário para transmitir a posse. O herdeiro ele recebe nas mesmas condições. Então, às vezes, o falecido pai não tinha propriedade, o imóvel não estava registrado em nome do pai, ele era possuidor também. Aí faleceu, a posse passou para o filho. O que é que o filho tem hoje? A posse. Ele não pode ir no cartório registrar essa posse, de forma nenhuma. Ele precisa fazer o quê? Precisa tomar outra medida para resolver esse problema da posse, que é onde entra a nossa querida uso capião. Doutora Elaíse Andrade acabou de adquirir. Eu sabia que a senhora viria conosco. Que prazer imenso. Acabou de comprar. Seja bem-vinda ao nosso curso de uso capião judicial e extrajudicial. Vai ser um prazer imenso poder lhe atendê-la. Vai ser um prazer imenso poder dividir esses momentos com a senhora. A senhora vai participar dentro do nosso consultoria estratégica, conhecer um pouco mais da senhora. E não se preocupe que juntos iremos montar a melhor estratégia juntos. Iremos conseguir resolver esse processo. Se está com alguma dúvida, está com prazo apertado, já pode ir lá para a área do aluno, que eu acabei de mostrar. Pode perguntar à vontade, abaixo de qualquer aula, que eu irei lhe responder com o maior prazer, excelência, com o maior prazer do mundo. Posso entrar com uso capião da Coab? Pode sim, a Coab Sociedade de Economia Mista, consequentemente, tem uma natureza privada. Em razão de ter essa natureza privada, os seus bens são suscetíveis, onde entra de novo a conversa, de decurso de prazo ad uso capione. Pelo decurso do prazo ad uso capione, possa ser que você requeira e tenha sucesso na uso capião. Inclusive, já tem jurisprudência sobre esse tema. Pessoal, 10 minutinhos e vamos encerrar a nossa conversa. 10 minutos para encerrar. Já conversamos muito, já tiramos dúvida. Então, se você não adquiriu ainda, corre que agora é a hora. Temos 10 minutos para encerrar a nossa conversa. Então, corre e já garante a sua vaga. Encerrando em minutos, 10 minutinhos e vamos encerrar. Doutora Agnes
Pinheiro, tem um caso que o cliente possui os terrenos dos dois lados. Da frente tem uma BR e atrás um confrontante. Preferem fazer uma retificação da área em vez de usar capião. Doutora Agnes, são duas coisas completamente distintas. A retificação de área, tal qual os capiões, são completamente distintas. Porque a retificação de área, a gente tem uma visão e eu tenho um pressuposto que a senhora tem a propriedade. Então esse imóvel já está registrado em seu nome, não precisa de uso capião. A uso capião tem um objetivo bem específico, doutor Agnes. A gente está diante do cenário em que o possuidor, e por ser possuidor, não tem um imóvel registrado em seu nome. Como? Ele não tem um imóvel registrado em seu nome, ele não tem imóvel, eu posso estar entrando com o uso capião para registrar um imóvel em meu nome. Retificação já são alterações na matrícula. O imóvel já está em nome da parte, entende? Doutor Manuel, não conheço outro professor colaborador com educação dos jovens advogados. Já imaginou ter assessoria gratuita e ao vivo? Doutor Manuel, que prazer imenso poder contar com Vossa Excelência. Prazer imenso poder dividir esse ambiente com Vossa Excelência. Fico muito feliz pelas sábias palavras e feliz por poder estar com o senhor nesse ambiente. Seja sempre muito bem-vindo. Isso aqui é a sua casa, Excelência. Vamos seguirmos aqui. Doutor Wallson Abrante. Professor, imóvel construído em laje, ok. Cedida pelo sogro sem registro, sem matrícula. Cliente morou por 10 anos e posteriormente teve que locar imóvel. Ainda cabe uso capião. Doutor, que situação interessante, que coisa bacana pra gente conversar. Primeiramente, a laje, pessoal, ela é um direito real autônomo. E olha só, a uso capião, embora na grande maioria dos casos tenha o pressuposto de a gente estar lidando com um imóvel, a uso capião também serve para adquirir direitos reais. Não só a propriedade, como direitos reais. Então é possível uso capião de enfeiteuse. E é possível uso capião de laje. Então, se esse cenário, ele construiu esse imóvel tem passagem autônoma, esse direito de laje pode ter sido reconhecido, a princípio cabe sim o uso capião. Cabe sim o uso capião. Cabe outra dica aqui que vale muito a observação de vocês. É muito comum, o casalzinho vai lá casar, aquela coisa bonita, aquela coisa linda. O que aconteceu? O casal, quando ele vai casar, pode ter construído em nome do sogro da sogra. O fato dele ter construído em nome do sogro da sogra não implica que ele perdeu todas as benfeitorias do imóvel. Porque às vezes é um terra nua, a terra nem tem valor, e o cara construiu uma casa muito boa. O ato de construir essas benfeitorias pressupõe a transferência de posse já para esse construtor, para o cara que acabou de casar. Devendo, claro, ele só ressarcir ao anterior, ao seu sogro, o valor do terreno. É uma forma que o Código Civil encontrou de proteger esses cenários de alguém que construiu em terreno alheio e não vinha perder completamente os valores desse patrimônio. Acabou de comprar a doutora Josevalda Silva. Doutora Josevalda, que prazer imenso poder ter a senhora em nossa família do curso de uso capião judicial e extrajudicial. Seja bem-vinda. Vai ser incrível poder dividir esse ambiente, vai ser incrível poder dividir todo esse espaço da uso capião com Vossa Excelência. Pode hoje, agora, nesse exato momento, lá na Praia do Aluno, perguntar que eu irei lhe receber com o maior prazer do mundo. E pessoal, passando aqui para avisar que temos 5 minutinhos para encerrar a nossa conversa. Dentro de 5 minutos será encerrada a nossa conversa. Então você tem que correr nesse exato momento. E, gente, sendo mais sincero possível, uma condição única e imperdível você ter curso de uso capião, grupo no Telegram, minicurso sobre contratos em espécie, captação de clientes, honorários advocatícios, descomplicando as ações possessórias, tá ao vivo comigo por apenas R$ 69,00 ao longo de um único ano, uma vez por mês, para você ter acesso vitalício às atualizações. Sinceramente, você dizer para mim, não, o senhor não tem os R$ 69,00. Dos dois, primeiramente, você está faltando com a verdade por um motivo. Se você está assistindo isso aqui comigo, você está com o celular, você está assistindo no computador, você paga energia. Qualquer conta de energia é R$ 400,00, R$ 300,00.
Você está pagando energia, pagando internet, que em qualquer lugar desse país é mais de R$ 100. Provavelmente você vai almoçar daqui a pouco, ou não está almoçando nesse exato momento. Então, falta de condições. Não, eu não tenho R$ 60. Então, infelizmente, isso é uma verdade. E se de fato for verdade, você tem R$ 60, então o seu maior problema não é o campeão, não. E não vai ser isso aqui que vai lhe salvar, não. Você tem que resolver outros problemas. Eu não tenho R$ 69 por mês para investir no meu futuro. Então, de fato, nem se preocupe, não é o campeão que vai resolver o seu problema, não. Você está com problemas bem maiores. Sendo bem direto. Agora, se você tem esse valor e não está disposto a investir na sua carreira no uso campeão, então vamos colocar o pingo no pingo nos is. Você não tem interesse em uso campeão. Então aqui não é um ambiente adequado para você. De verdade, sendo bem objetivo. Se você não está dizendo, não, professor, eu quero entrar no uso campeão, eu quero pegar ações de uso campeão, eu quero aprender, eu quero resolver o caso do meu cliente, eu quero entrar nessa área, eu quero regularizar imóveis, eu estou com X, e você não está disposto a dar esse mínimo passo, que é um mínimo passo, de R$ 69, menos que um almoço, um café. Qualquer almoço dá mais do que isso. Uma vez por mês, não é nem todo dia, um almoço por mês. A menos, e você já vai ter a transformação do uso campeão, e você não está disposto a isso, então você não quer entrar na seara da uso campeão, então vai para outra área, de verdade. Você pode ir lá para direito tributário, direito empresarial, lidar com direito penal, que não é o seu lugar, de verdade, sendo bem objetivo. Se você não está disposto a dar esse mínimo passo para aprender sobre o uso campeão, então, de verdade, o seu caminho não é esse. Agora, se você está aí inerte em relação a isso, eu estou dizendo que falta 5 minutos e vamos encerrar. E você vai perder a oportunidade de estar dentro da maior comunidade. Tem um curso, está dentro de uma comunidade. Só você poder ter a chance de estar com inúmeros colegas dos mais diversos locais do país só para debater sobre o uso campeão, só isso é indescritível. Está ao vivo comigo, a chance de ter a transformação dentro da ação de uso campeão. Se você não está disposto a isso, então, meu amigo, infelizmente eu sinto muito. Temos três minutos para encerrar. Vamos encerrar essa condição, vamos encerrar toda a oportunidade aqui. Vamos lá! Doutora Aglaene Patrícia dos Santos Carvalho. Vamos ver o que a doutora Aglaene perguntou. Professor, tem uma área com posse superior a 25 anos, beleza. Porém, o atual posseiro tem 2 anos na posse, ok. E 10 dias antes, ele não tinha conhecimento. Foi feita uma alienação fiduciária, após embargo de terceiro. Caberia uso capião, muito boa. Ele já está na posse há 25 anos. E provavelmente é porque deve ter ficado esse imóvel registrado em nome do anterior. Isso é um caso, pessoal, onde tem aquela questão da hipoteca, onde é uso capião a aquisição originária. E sim, doutora Glenn, cabe sim uma ação de uso capião. Por quê? A uso capião, pessoal, uma das suas funções é ela ser uma aquisição originária da propriedade. Então, ela desvincula esse imóvel com o proprietário anterior, possíveis responsabilidades do proprietário anterior, tal qual possíveis incidentes anteriores. A propriedade começa no momento que adquire o imóvel para o uso capião. Então aqui ele já está mais de 25 anos. Essa ação de execução pode estar rolando há um bom tempo. Então só eu provar o momento que eu adquiri, doutora Glenn, e muitas vezes ele, só nesse exemplo, ele já está na posse do imóvel há mais tempo que essa respectiva alienação, há mais tempo que a alienação. Só eu provar esse prazo de uso capião, eu já provo que aquela parte perdeu. Entre com o embargo terceiro, muito bem, e paralelamente entre com a ação de uso capião, como adquirido de boa fé, não tinha nenhum conhecimento e já está nessa posse há mais de 25 anos. Agora, seria muito bom se ela tivesse o documento que provasse como ela adquiriu esse imóvel, para dar mais ainda valor e força às suas afirmações, bem como para fazer o cálculo de tempo. Provar o quê? Provar que antes dessa ação de alienação, você já estava lá no imóvel há bastante tempo. Isso dá ainda mais valor e dá veracidade a todas as informações, fechando toda essa cadeia possessória. Você entendeu? Isso é muito, muito importante. Doutora Sandra, professor, minha sogra tem um terreno que ela comprou somente a posse. Na ação de uso capião, o polo passivo será o vendedor da posse, pode colocar o vendedor
e também os confrontantes. Haja vista que, a princípio, não tem propriedade, doutora Sandra. Não tem propriedade. Isso mesmo. Acabou de adquirir o doutor Celso Alves. Doutor Celso Alves, que prazer imenso poder contar com Vossa Excelência dentro do nosso curso. É um prazer imenso poder ter o senhor ao nosso lado. Iremos caminhar juntos dentro desse universo da USCapião, de mãos dadas. Daqui a pouquinho eu já vou estar lá na área do aluno. Pode trazer seu questionamento, trazer sua dúvida, dar suas boas-vindas, que eu vou estar lá respondendo todo mundo, interagindo com todo mundo daqui a pouco. Só encerrar aqui. E vai ser um prazer imenso ter o senhor conosco, ter o senhor nesse ambiente. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor Celso. Doutor José Eudes perguntou o seguinte: professor, qual a importância dos requisitos da função social constitucional da propriedade do imóvel urbano na contestação da uso capião extraordinária? Doutor José Eudes, isso inclusive eu falo muito dentro do módulo de contestação de uso capião extraordinária. É fundamental, porque existe uma coisa que a gente quebra dentro de posse de uso capião. Eu preciso estar exercendo a posse como se dono fosse, mas o próprio ato, olha como a gente entra na formação de teses. O próprio ato da uso capião já pressupõe o exercício da função social. Pessoal, 3 minutinhos. Já vou continuar, doutor Júlio, mas eu estou passando aqui. Nossa equipe falou que temos 3 minutos para encerrar. Dentro de 3 minutos, se você não adquirir, infelizmente essa oportunidade não será mais passível de aquisição. E, doutor José Eudes, eu não posso ter imóveis para latifúndio, eu não posso ter imóveis esperando uma valorização imobiliária. O fato de eu ter uma posse ad uso capione, a posse como se dono fosse, já tem um pressuposto de eu estar exercendo a função social dessa propriedade. Então, para fins de uso capião, a função social é uma das chaves mais importantes. Eu exercer como dono fosse e estar utilizando isso. Senão seria muito fácil. Você vai procurando aqui quais são todas as terras que não tem proprietário e aí saia cercando. Cercando dizendo, não é minha, é minha, é minha. Seria um grande descontrole latifundiário. E pessoal, vocês vão ter uma chance única. Antes de nós irmos aqui para o nosso bate-papo, resolvemos trazer essa oportunidade única e imperdível para vocês. Eu sei que muitos de vocês têm casos, têm prazos, o juiz despachou. É muito comum tá aí nesses trâmites iniciais de uma ação de uso capião, tá conversando com o cliente, tá para entrar com o uso capião do familiar, tá para entrar com a uso capião nesse exato momento, mas está com dúvida qual é a espécie, quais são os documentos, como é que eu vou montar essa tese. Foi pensando nesses cenários que nós criamos a nossa consultoria estratégica para o caso concreto. A consultoria estratégica é a oportunidade da gente estar ao vivo, isso mesmo, olhando. Tem nem como errar. Será que esse professor sabe mesmo? Você vai estar ao vivo comigo, olhando, conversando comigo. Não é pelo, como a gente está vendo aqui, pelo YouTube, digitando, mandando pergunta, com limite de... O YouTube tem limite, né? De palavras. Não, vai ser ao vivo, a gente conversando. Olhando olho no olho. Você perguntar o que você quiser sobre o uso capião. Você trazer o seu caso concreto, a situação do seu processo, os documentos do seu processo. Vai ser a chance de você trazer sua visão, você tirar suas dúvidas. Eu e você, ao vivo e a cores. Você vai ter a chance de resolver todas essas pendências dentro da uso capião e, consequentemente, fazer uma das coisas que nós mais trabalhamos aqui. Nós montarmos a estratégia processual mais adequada para o seu caso concreto. Qual é o caminho? O que é que você tem que fazer? Quais são as oportunidades que você pode enxergar? Como você vai montar essa petição inicial? Quais são os documentos que você precisa? O que está faltando para você entrar com essa ação? O que não está faltando? Tudo isso a gente vai fazer ao vivo e a cores no Zoom, dentro da nossa consultoria estratégia para o seu caso concreto. Que você está tendo a chance de tê-la agora dentro do curso de uso capião. Que nós falamos, nós não entregamos, pessoal, de nós entregar um curso. A gente não entrega um curso. A gente entrega um verdadeiro acompanhamento. Um verdadeiro acompanhamento. Você vai ter o curso com todas as aulas, com possibilidades de todas as suas dúvidas serem tiradas diretamente comigo, todos os modelos de petições, todos os documentos necessários. Você vai ter acesso a um grupo no Telegram. E para fechar a coisa, para fechar com chave de ouro, você ainda vai ter sessão de consultoria estratégica diretamente
comigo, ao vivo e a cores. Já que esse professor sabe, eu quero que ele responda olhando no meu olho. E assim eu irei fazer. Acabou de comprar a doutora Rejanira Machado e doutor Antônio Paulino. Eles acabaram de comprar o nosso curso de uso capião judicial e extrajudicial. Excelentíssimos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de uso capião. Vai ser um prazer imenso poder dividir esse espaço com vocês. Vai ser um prazer imenso poder dividir as trincheiras da uso capião com vocês. Daqui a pouquinho eu já vou estar lá na área do aluno vos recebendo e vai ser incrível poder dividir isso com vocês. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo e quem tiver perguntas, a hora é agora, meus senhores e minhas senhoras. Vamos para cá. Pergunta boa. Doutora Edicléa Guigel, ou Guiguel, acredito que é assim. Perguntou o seguinte: professor, eu gostaria de saber como eu vou pedir anulação de um uso capião. Muito boa pergunta. Doutora Edicléa, a uso capião, ela, acima de qualquer coisa também, ela é uma ação. Ela é uma ação que tem reflexo de propriedade. Como é que eu vou pedir a anulação de uso capião? Através de um instrumento chamado ação rescisória. Então, no trânsito de julgado, a senhora tem até 2 anos para requerer a respectiva ação rescisória. Porque uma vez rescindida a ação de uso capião, consequentemente, o registro desse imóvel também será anulado. Mas para isso precisa estar dentro desse prazo muito específico de 2 anos do trânsito em julgado dessa respectiva ação de uso capião. Doutor José Eudes pergunta o seguinte: professor, no caso de erro do cartório na escrituração do imóvel, quanto ao nome do vendedor, há 30 anos, a solução é uso capião ou retificação administrativa no cartório. Depende qual é o melhor caminho. Porque se esse imóvel está registrado, eu pediria retificação. Com certeza, porque aí a retificação é mais simples, é mais objetiva, efetuava a retificação e já transferiria para o nome do comprador. Se um imóvel estava registrado no nome do vendedor, porque aí, doutor, é transferência direta. É só uma questão de problemas na propriedade. Agora é o seguinte, se quem vendeu nem a propriedade tinha, não está em nome dele, já era em nome do terceiro, não tinha nome de ninguém, ou seja, ele já vendeu a posse, só está ali no instrumentozinho a posse, aí sem dúvida alguma eu ia atacar pela uso capião, porque aí não importa a retificação do contrato, nada dessa natureza, porque não vai transferir a propriedade do seu cliente de todo jeito. Então o melhor caminho é de fato fazer uso capião, já pega a posse, soma a posse dele com a posse atual, junta essas posses todas, chega a um prazo de 10, 15 anos e entra aí com o uso capião extraordinário, uso capião ordinária. Sem dúvida nenhuma, esse é o melhor caminho. Sem dúvida nenhuma. Doutora Rita Luzier, se os imóveis forem contíguos, juntinhos, será transformado em um e terá uma única matrícula ou serão 2 matrículas, uma para cada imóvel? Muito boa pergunta, doutora Rita. Inclusive, ela complementa um dos casos que eu trouxe hoje. E vê só, doutora Rita, se os imóveis forem contíguos, juntinhos assim, quando for feita a uso capião, como você vai estar requerendo a uso capião desse conjunto de ariteira, vai ser uma matrícula só. Vai ser uma matrícula só. Agora, se forem imóveis separados, vai ser uma ação para cada imóvel. Consequentemente, uma matrícula para cada um dos imóveis. Inclusive, pessoal, isso é uma das coisas que eu falei aqui sobre a possibilidade da gente estar fazendo ações de uso capião de imóveis distintos. Agora, quando eles estão juntos, eles são contíguos, aí não tem problema nenhum. Você está requerendo a respectiva uso capião e a matrícula vai ser só da área toda, objeto da posse. Meus queridos amigos e amigas, esse aqui foi o bate-papo do Carreira do Advogado. Respondi todo mundo. Eu agradeço a todos. Foi um ambiente incrível. Foi um momento maravilhoso poder trazer essas informações, poder trazer esse debate com cada um de vocês. Aos meus queridos alunos que acabaram de adquirir o nosso curso, vamos seguir firmes. Eu vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho já estou na área do aluno. Vou estar respondendo todos aqueles que adquiriram, que agora são meus alunos. Vão estar lá na área do aluno. Vão poder participar. Vou estar respondendo todo mundo, dividindo aquele espaço com cada um de vocês. Está com dúvida? Pode perguntar lá, que eu já estarei respondendo daqui a pouquinho e recepcionando os meus queridos. Aos demais colegas que participaram, fica aqui o meu muito obrigado, meus sinceros agradecimentos. Espero vos reencontrar em uma outra
oportunidade. Pessoal, como a última colher de chá, eu vou estar encerrando, mas o link ele vai estar disponível por mais 5 minutinhos. Se eu encerrei e você ainda não decidiu, o link só vai ficar disponível por mais 5 minutos. Fica aqui meu fraternal abraço. Tchau, tchau, gente. O link para aquisição vai ficar disponível por mais 5 minutos. Até a próxima. Clica no link e vem.